Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, pessoal! Que prazer poder dividir aqui a tela com a minha querida Zilda Zivian e poder desfrutar de um tempinho aqui juntas para poder conversar com você aí de casa, você que nos ouve, sobre a paraxá dessa semana, que é a paraxá Korah. Oi, Zilda, Shabbat Shalom. Oi, Shabbat Shalom para todos os ouvintes. Muito bom estarmos aqui, é uma experiência nova, nós duas, como pessoas, né, juntas, mulheres, trazendo esse estudo, né? Então, que dê tudo certo, que a gente possa trazer a mensagem, que seja algo compreensível, né, daquilo que nós estudamos. Amém? Que o Senhor Amém. esteja conosco. Amém? A- Amém. E lembrando que a paraxá Korah, ela está em Números 16, versículo 1, e vai até o capítulo 18, versículo 32. Depois, a Haftará está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versículo 14 até 12, versículo 22. Depois, a Brit Hadashah, no Novo Testamento, a palavra está em Romanos 13, de 1 a 7, e Terrilim, Salmos, número 5. Então, vamos começar a falar um pouquinho dessa paraxá. Essa paraxá, ela mostra algo muito interessante logo de cara, né? Algumas pessoas, principalmente Corá, se rebelando contra as autoridades da época, que eram Moisés e Arão. Vou ler aqui um versículo para vocês, tá? Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: Basta, pois que toda a congregação é santa. Cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles, porque, pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Eles estavam desafiando Moisés e Arão, né? Aquele orgulho bateu sobre eles e eles estavam se sentindo superiores e achando que Deus estava com eles. E não é bem assim, né? E vamos ver o que acontece depois. Tendo ouvido isso, no versículo 4, Moisés caiu sobre o seu e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Muito bem, Moisés colocou eles à prova. E o que será que aconteceu? Aí o Senhor escolheu, né, Zilda? É, Sim. continua daí um pouquinho. Então, é tremendo isso, porque a gente vê, né, que é uma questão, Corá, Datã e Abirão, e mais 250 líderes, não é? Eles, na verdade, eles não aceitam, né, a autoridade que foi dada por Deus para Moisés e Arão. Então, eles, por que eles e não nós, não é? E isso a gente vai ver que até o dia de hoje é assim, né? Nas congregações, né? Até no ambiente de trabalho, não é? Tudo da nossa vida, a gente vê sempre situações de pessoas que veem autoridade de uns, não é? E não submete à autoridade dessas pessoas. Nada é por acaso, né? Que depois a gente vai falar melhor em Romanos 13, a questão da autoridade delegada. Toda autoridade ela veio para ser delegada, ela foi delegada por Deus. Então, aqui, esse ato, né, de rebelião de Corá, Datã e Abirão é visto como algo terrível para o próprio Deus, né? Então, de certa maneira, o Senhor tinha que mostrar para eles, né,
por que que o Senhor e como que essa autoridade estava sobre Moisés e Arão, principalmente, porque aqui era um questionamento de sacerdócio, não é? Que é algo assim mais sério ainda, né? Porque os levitas eram aqueles que cuidavam da tenda do encontro, mas o sacerdócio ele tinha uma ação de ter uma intimidade, não é? Para entrar no Santo dos Santos, não é? Então é sempre a mão do Senhor, não é? Então o Senhor ele chama, né? Todas essas pessoas, as rebeldes, e chama Arão também, né, usa Moisés para dizer, né, que o Senhor ia fazer uma prova, né, com todos eles e mostrar, né, com quem estava essa autoridade, né? Então isso é muito interessante como Deus faz, né? Então ele pede para trazer o incensário, todos eles trazerem, não é? Onde teria aparecer, onde a glória do Senhor, né, apareceria, mostraria para toda a comunidade com quem estava essa autoridade que o Senhor tinha estabelecido, não é? E porque o Senhor, na verdade, isso foi tão abominável para o Senhor, que o Senhor já tinha uma sentença para esses rebeldes, né? Mas ele precisava mostrar para essa comunidade, não é? Quem que ele tinha separado, né? Então a gente vê toda essa que é bonito, mas assim uma coisa que precisa de estar lendo e estudando mais, né? A questão da queima do incensário perante o Senhor, né? E o que acontece é realmente o incensário de Arão, né? É o que vai ser aceso, o fogo, né? E depois vem a questão até em Números 17, que mostra a vara de Arão florescendo, não é? Que é outro teste, né, de comprovação da autoridade sobre o nome de Arão, sobre na vara como um escolhido de Deus, não é? Agora, o tremendo é o que é a consequência da rebelião, né? Porque o que acaba acontecendo? Eles estão em pecado e todas as pessoas que estão ligadas a eles, não é, vão sofrer uma reação da parte do Senhor, não é? Então a gente vê que isso é a questão da terra abrir, eles serem engolidos, não é? Os 150. Depois é a questão da praga, né? No qual mais um grupo de 14.700 pessoas morreram da praga, que estavam ligadas, né, à rebeldia de Corá. Então, é sério, a questão de rebeldia é uma coisa que até hoje é muito sério, né, para Deus. Então, a gente tem que vigiar, tem que tomar cuidado, entender, né, o que o Senhor, qual o propósito que o Senhor tem na vida de um líder, de uma pessoa que ele coloca na frente, né? Quer acrescentar alguma coisa a mais ou a gente segue para frente com Verdade. Não, eu relação. só queria Fala, complementar uma coisa e depois você já passa fala, para o número 18, tá, pode ser. Eu tá. entendo que eles ofereceram um fogo estranho, né? O Corá e todos os do Estou. grupo, como se fosse aquele fogo de Nadab e Abiú, que também Deus não É, mandou. Então, exatamente. não adianta a gente querer fazer uma coisa bonita, que Deus não mandou, ou fazer algo que não agrade a Deus, achando que isso está bom. É importante ter sabedoria pela palavra, de como fazer as coisas, de como seguir os procedimentos e as regras que Deus mandou a gente seguir, e realmente respeitar as autoridades que Deus coloca. Não adianta um querer se achar melhor que o outro, né? Porque no corpo do Mashiach, cada um é uma parte, né? Então, faz uma coisa, o outro faz a outra, um limpa a congregação, o outro é aquele que ensina, o outro é aquele que faz o louvor, enfim.
cada um tem a sua porção ali, e todos são importantes para Deus, tanto aquele que limpa, que varre, quanto aquele que está pregando, né? Então é importante isso. Volto para você seguir no número 18. Então, o que eu acho incrível é assim, no geral, as pessoas querem os direitos, mas não querem os deveres, não é? Levitas, e ele fala das ofertas destinadas aos sacerdotes e levitas. Então, é uma questão delicada essa questão de ofertas. Até hoje, na casa de Deus, dízimos e ofertas, sempre aquela coisa assim, que quem vai levar a palavra ou ministra sobre isso dentro, né, do trabalho dentro, né, mesmo na sinagoga ou mesmo nas igrejas, não é? É sempre aquela parte bem indigesta, vamos dizer, né? E difícil de ministrar sobre esse tema, não é? Que, na verdade, é algo muito importante. Está realmente definido em Números 18, eu gostaria de citar, né, aqui em Números 18:8, que diz assim: então o Senhor disse a Arão, né, eu mesmo o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu as dou como porção a você e a seus filhos. Das ofertas santíssimas, você terão a parte que é poupada do fogo, dentre todas as dádivas que me trouxerem como ofertas santíssimas, seja oferta de cereal, seja pelo pecado, seja de reparação, tal parte pertence a você e a seus filhos. Também dou a vocês e a seus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que lhes cabem de todas as ofertas dos israelitas e que devem ser ritualmente dadas, né? Então, isso é um ritual, né? Todos da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-los, né? Dou a vocês o melhor azeite, o melhor vinho, o melhor trigo, que eles apresentarem ao Senhor, como primeiros frutos da colheita. Todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão de você. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-los. Tudo que Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. O primeiro nascido de todo o ventre, oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Mas você deverá resgatar todo o filho mais velho, como também toda a primeira cria de animais impuros. Então, tem tudo muito definido, não é? A questão aqui, para Arão, é uma questão como sacerdote, né? Então, são ofertas que precisam todas ser muito bem purificadas para poder também ser entregues ao Senhor. E é o trabalho, não é? Então, por isso, que até confirmando tudo que a gente já viu, que não é qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa escolhida de Deus, né? Então, a gente entende que essas coisas, muitas coisas mudaram, né, na nossa caminhada, mas isso não, né? E fala de novo da questão de dízimos, né? Então, em 18, no Números 18, versículo 21, ele coloca assim, no 20 primeiro, acho importante isso. Disse aí ainda o Senhor Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas, né? Por isso Amém. que os sacerdotes e os levitas não tinham espaço ali de divisão na terra, com as tendas e tudo mais, porque eles eram separados para esse serviço aqui, não é? Com relação a ofertas e dízimos. Com relação a dízimo, no 21, ele fala assim: dou aos levitas todos os dízimos em Israel,
como contribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Então, eles não têm uma terra, mas esses dízimos, não é? São retribuição de trabalho, né? Então, hoje a gente também tem que uma dimensão, né? Que hoje, na casa de Deus, né? As pessoas que são chamadas para o serviço, elas têm que ter a retribuição pelo trabalho delas também, né? Porque elas dedicam a vida delas ao trabalho dentro das estruturas que nós temos hoje, não é? Então, isso não é algo irrelevante, é algo relevante e que nós temos que respeitar, né? Como que os dízimos chegam e as ofertas, para que propósito? Né? E na mão de quem? A responsabilidade dessas pessoas exercerem o cuidado com dízimos e ofertas com muita submissão e muito cuidado e muito zelo com as coisas de Deus, porque isso é de Deus. Amém? Amém. É Então, eu verdade, acho Vi. assim, tem muito mais coisa, mas eu destacar isso é para ter clareza, né? Que tudo isso é algo que foi e é ainda determinado por Deus. E na Haftará, eu gostaria de destacar dois É, versículos, tá? Para não ficar muito longo. sim, Se temerdes ao Senhor e isso. o servirdes e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como o foi contra vossos pais. Eu li 1 Samuel 12, versículos 14 e 15, que mostram mais uma vez a importância da obediência. Tanto é que Yeshua ele falava, né? Aquele que me ama, ele fala, né? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então é importante não só aprender, mas guardar, seguir e praticar a palavra, para ver o fruto de Deus na nossa vida, né? Aquele que pratica, ele vai ver fruto do Senhor na vida dele, certo? E na Haftará, eu vou falar também bem por cima, né? Porque é importante que você aí de casa leia toda a Paraxá. E eu vou para Romanos, no 13, de 1 a 7, que fala o seguinte, pessoal, fala principalmente que a gente tem que também não só obedecer a Deus, mas que a gente tem que respeitar as autoridades. E isso não é apenas a autoridade da sua congregação local, mas também as autoridades que governam o país. Às vezes a gente não concorda com aquela autoridade que foi colocada no nosso país, mas Deus nos pede que a gente ore pelas autoridades, né? Então, aquele governante que não foi você que votou, mas que está lá, é nosso dever orar por ele e pedir que o Senhor tenha misericórdia da vida dele, o abençoe, e, Verdade. e assim com todas as nações, né? Então, vou ler só o versículo 3, tá? Romanos 13, 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Então, assim, aquele que não faz o bem, não obedece às regras do seu país, não cumpre as leis, vai ter consequências aqui mesmo. E também no Olam Rabá, né? No futuro, Deus também vai punir de alguma forma, né? Então, a minha oração para os telespectadores é que, YouTube espectadores, é que Deus tenha misericórdia e que dê sabedoria a cada um de nós para poder segui-lo, né, Zilda? E se você quiser terminar falando do Terrilim, Então, faz parte dessa paraxá, Terrilim, Salmo 5, que é um salmo davídico, e eu destaquei o versículo 4,
que diz: Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Não é? E no versículo 8, ele diz: Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplane o teu caminho diante de mim. E no 11, ele diz: Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção, em ti exultem os que amam o teu nome. Né? Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como escudo. Então, a gente vê, né, que o Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Né? Não fica nada oculto, né, de Deus. Né? Mesmo que autoridades, né, foram delegadas, vamos dizer, não andem direito, né, aos olhos do Senhor, não tem como esconder. Né? Então, os arrogantes, né, aquelas pessoas soberbas, aquelas pessoas mentirosas, não é? Traiçoeiras, assassinos, não é? O Senhor detesta. Né? Então, e por outro lado, a gente tem que se controlar e não ser rebelde, para a gente acabar não fazendo pior do que eles. Então, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, ajuda-nos, Pai, a andarmos segundo a tua vontade e o teu querer. Aplane os nossos caminhos diante de ti, papai. Ajuda-nos a não sermos rebeldes, não é? Por situações que a gente acaba achando que a gente podia resolver de outra maneira, não é? Que a gente venha a se refugiar no Senhor, buscar a tua direção, buscar como que nós temos que não perder, né, o propósito pelo qual o Senhor permitiu determinadas coisas que a gente não entende, mas o Senhor tem o controle de tudo. E, principalmente, Senhor, que a gente não perca a tua proteção e muito menos a alegria que é de te servir e te obedecer. Amém. Querido, um Shabbat Shalom para todos vocês, não é? E é uma paraxá rica, com muitos detalhes. Então, que vocês, e isso que a gente trouxe, aguce, né, a vontade de vocês conhecer mais detalhes da palavra, porque cada pedacinho da palavra ela se torna tão reveladora aos olhos, aos nossos olhos, né, que seria muito interessante vocês tentarem realmente se aprofundar como um estudo e conhecimento da palavra. Não é? Então, eu usei essa paraxá para aprofundar e ver o que mais o Senhor pode revelar para vocês. Amém? Amém. Shabbat Shalom, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.